Mas te abraçar é o que sei fazer melhor. Senti cada pedaço que você tocou, andar de novo por todo o caminho que você passou. Vem! Eu sinto falta de quem me entenda sem precisar explicar. E sinto tanta falta dessa sintonia. Eu até pensei que poderia melhorar, mas quando olho pro lado, até a droga da lata de Coca-Cola faz minha cabeça acreditar que a gente tá há um mês e meio a se ligar. E até aí tudo bem, mas do lado dessa lata tem outra que me acorda desse sonho e me transporta de novo pra cá. Um mês e meio depois sem nada, nem uma vozinha no fundo gritando que me adora. Vamos! Que não quer viver sem mim e me ama. Que não consegue em um segundo sem olhar pra mim, que não me merece, que minha voz é linda, que eu sou demais e que eu tô quase sempre por cima, que não sabe por quê o tempo não para de vez nem quando a gente quer. Eu sinto falta de quem me entenda sem precisar explicar, e sinto tanta falta dessa sintonia. Eu até pensei que poderia melhorar, mas quando olho pro lado, até a droga da lata de Coca-Cola faz minha cabeça acreditar que a gente tá há um mês e meio a se ligar. E até aí tudo bem, mas do lado dessa lata tem outra que me acorda desse sonho e me transporta de novo pra cá. Um mês e meio depois sem nada, tem uma vozinha no fundo gritando que me adora e não quer viver sem mim e me ama. Que não consegue em um segundo sem olhar pra mim, que não me merece, que minha voz é linda, que eu sou demais e que eu tô quase sempre por cima, que não sabe por quê o tempo não para de vez nem quando a gente quer. Salve. Muito obrigado. Tá swingado, hein? Muito bom. Obrigado pela presença de todos. É um prazer estar aqui. Eu sou o Caê Maia. Esse é meu parceiro Zé Krishna na guitarra. Luiz Ungarelli no cavaquinho. Yuri Rio Branco da Luz na bateria. Rafael Cruz Tico no baixo. É isso aí, muito obrigado, vamos que vamos. Começa agora o Câmara Ligada, um programa para ouvir o som e o pensamento do jovem. O programa de hoje trata de um assunto que está longe de ter consenso, a descriminalização do uso da maconha. Será que essa medida reduziria a violência? Será que aumentaria o consumo? E o uso medicinal deveria ter prioridade? Para participar dessa conversa estão conosco o advogado Rodrigo Mesquita e o deputado Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Caê Maia. Desde os 3 anos de idade, Caê Maia já mostrava sua paixão pela música e pela arte, quando fez sua primeira participação musical no LP Plug de Renato Matos. No teatro, atuou na montagem de vários espetáculos, como A Dança dos Signos, Noturno e Raul Fora da Lei. Em 2012, juntou o teatro de rua com algumas músicas autorais e lançou-se numa turnê independente com voz e violão pelas ruas de Barcelona, na Europa, e em Moçambique, na África. Em 2014, participou do filme Ziriguidum Brasília, vencedor do 47º Festival de Cinema de Brasília na categoria Melhor Trilha Sonora. 2015 é o ano de lançamento do primeiro álbum, Caê Maia na Rua, com 10 faixas autorais inéditas, com participações de Renato Matos, Funk Buia, Lua Goraieb e Flora Matos. Caê, como é que está a divulgação do seu CD na rua? Esse aqui é o CD, gente. Como é que as pessoas podem ouvir? Bom, esse é o CD que a gente fez com o apoio do FAC, deu uma força pra gente.
E a divulgação está sendo independente também, tudo pela internet. Tem a nossa fanpage no Facebook, Caemaia. Tem caemaia.com, que é o meu site, que tem o link para todas essas outras redes. Você baixa o disco de graça lá. Quem quiser contribuir também pode comprar via iTunes. Mas está tudo assim muito no boca a boca e orgânico como o resto do disco foi produzido. Assim, só para as pessoas saberem, o FAC é um fundo de financiamento. Fundo de Apoio à Cultura do Distrito aqui Federal. do Distrito Federal. E essa história dessa trajetória internacional, você estava sozinho nessa ou estava acompanhado por uma banda também? Como é que foi isso? Não, eu estava acompanhado pela minha companheira da época. Decidimos fazer uma viagem, eu resolvi levar junto, já que eu podia levar um violão e muita bagagem. Foi isso, foi bem independente, bem na tora mesmo, assim, como se fala. Uhum. Chegamos, a rua estava lá, a esquina estava lá, eu vi músicos do outro lado, falei, aqui não é o ponto de ninguém, vou ficar aqui mesmo. E aí tocamos numa rua ali, só eu e o violão. Quando a gente foi para Moçambique, meu irmão que morava por lá me apresentou uma banda local do maestro Chema Fuyani, que é da orquestra moçambicana de Marrabenta. E foi ótimo, assim, os músicos super sensíveis, eu mostrei o som para eles e a gente fez. Foi tudo muito assim em cima da hora, mas tudo bem natural mesmo, bem orgânico, bem bacana. Escuta, e você tem uma trajetória como ator também, né? Sim. Antes de vir para esse mundo da música, eu trabalhava com teatro com meu irmão Abaetê Queiroz. E foi no teatro que eu me encantei. Tiveram alguns espetáculos que eu cantava e eu gostei da brincadeira, assim, sabe? E foi uma fase de Brasília bem interessante, né? Que você trabalhou com Oswaldo Montenegro. Sim, e aquelas peças que mexiam com a cidade, música, né? Exatamente. Cássia Eller fez fez Noturno, se eu não me engano. Zélia Duncan também apresentou. Enfim, é uma escola, a Oficina dos Menestréis, que atuou bastante tempo aqui em Brasília e que o meu irmão herdou. De certa forma, que uma vez que o Deto foi embora, não veio mais para Brasília. O Deto é o irmão do Oswaldo, Deto Montenegro, que é diretor junto com ele. Chamou meu irmão para ser assistente dele. Como chama seu irmão? Abaetê Queiroz. Legal. E foi-se embora para São Paulo, deixou ele aqui. Aí ele herdou a companhia e acontece até hoje. Que ótimo. Uma das contrapartidas que eu ofereci para esse meu projeto era justamente uma oficina de teatro com meu irmão, que eu propus que eu poderia oferecer para as pessoas a mesma oportunidade que eu tive, de se encantar pelo teatro e tudo Olha a que o dica, teatro gente. envolve. Olha a dica aí, hein? Quem tiver Recomendo interesse. mesmo. Antes de passar a pergunta aqui para a nossa plateia, eu vou apresentar os meninos que vieram hoje. São da Escola do Sesc de Taguatinga. Aplausos para vocês. Do programa Pro Adolescentes, aqui da Câmara dos Deputados. E o projeto Jovem de Expressão, da Caixa Seguradora, que estimula o protagonismo da juventude na Ceilândia e outras regiões administrativas aqui do DF. E é um parceiro forte do Câmara Ligada. Obrigada por vocês terem vindo. Quem é que está com o microfone? Pode falar. Meu nome é Monique. Oi, Caio. Eu gostaria de saber se essa sua vontade de ser músico já vem de família ou se foi só você mesmo. Obrigado pela pergunta. É uma questão de educação, eu acho mesmo, assim. É de família. Eu não acho que é de família, porque família envolve o sangue, né? Parece que a pessoa nasce com aquele sangue de filho músico, filho de músico vai ser músico. Não, é tudo uma questão do que foi apresentado para a nossa família, para a gente enquanto criança e tudo. Eu acho que se... Você trabalhava como palhaço, pequenininho? Sim, antes do teatro, de teatro mesmo, assim, com vara de luz e tudo começou na Torre de TV, que minha mãe se casou com um mestre de palhaço daqui, chamado Mandioca Frita, Júlio César Mandioca Frita. E ele se desagregou da companhia que ele fazia parte e a gente criou a nossa companhia. Então, eu comecei a fazer teatro. Mas a pergunta é, se é desde sempre? Sim. Desde sempre tem música em casa, tem o pai tocando, sou filho do Renato Matos, a minha irmã Flora Matos também é musicista pelo mesmo motivo. Todo mundo foi educado a se alimentar de cultura desde cedo, assim, em casa. De um jeito ou de outro, não fosse para o teatro, ia ser para a música, para o cinema, para a pintura, para alguma coisa assim. O Luiz está querendo ali falar. Complementar o que ele está dizendo. Acho que está sem. Não, tá aí. Foi. Só para complementar o que o Caio disse, é porque, para algumas famílias, a música é algo essencial, né? Não é algo assim que você... se tem um dinheirinho sobrando, o meu filho vai fazer uma escola de música. Não, a musicalização infantil começa desde cedo, é algo essencial para a família. Viver bem, cultura, né?
E eu acho que todo mundo devia encarar dessa maneira, né? Na verdade, a gente deixa a música como uma coisa assim, uma atividade extra. Se der, a gente faz. Não é aquela coisa de fim do mês, sobrou um dinheirinho, vamos no teatro. Não, é tipo, compra o arroz e separa o dinheiro da cultura, entendeu? Ou quando não precisa separa o tempo da cultura. Caê, e o cinema? E o cinema, como é que entra nessa história? O Trilha cinema, musical. de um jeito ou de outro, a gente acaba... Uma vez no teatro, o teatro, para mim, é igual o piano para a música. A pessoa que toca piano, o instrumento que você der na mão dela, ela vai fazer, ela vai tocar. Dá um violino, ela vai tocar. Alguma coisa ela vai tocar. E, para mim, com as artes, até para a pintura, o teatro é importante, eu acho. E quem faz teatro vai aprender a fazer tudo, vai aprender a iluminar, vai aprender a fazer o som direito, a equalizar um som, vai aprender a não mexer nas coisas dos outros na coxia, vai aprender a fazer silêncio, a não bater a porta. É assim, é como uma arte marcial, assim, sabe? Tipo. Treinamento. Então, a história do cinema surgiu a partir do teatro. Fui fazer um teste ali, passei, sabe? Meu irmão foi apresentar, eu fui lá só para ficar olhando, acabei ajudando alguma coisa. Sou meio hiperativo assim quando se trata de cultura. Eu me alimento mesmo. Tem mais uma pergunta aqui. Oi, Caê, meu nome é Eric. Eu queria saber o que você achou do tema. Do tema, eu desacreditei quando me falaram que o tema era esse. Eu já estava vindo para cá super feliz e quando falaram que o tema seria a descriminalização, eu vim mais feliz ainda. Fiquei torcendo para esse programa ser um lugar aberto. Valeu, Caê. Vai tocar mais uma música pra gente? Vamos lá. Qual é a música? A gente vai tocar agora uma que se chama Ressaca do Mar, foi escrita por mim e pela Júlia Baroni. E é a música que eu tenho meu primeiro clipe, tá na internet, Ressaca do Mar, dirigido pelo meu irmão José Maia, lá em Portugal. Salve essa gente, a molecada contente. É que hoje tem água e amanhã o tempo é quente. Não tem quem não agradeça, tem quem veja e se aguente. O bairro e se quietando, tá madrugando novamente. Acorda depois do baile da quarta-feira, tremeu grave os padrasfeira, compadre groove sem pena. Deixou a área pequena, gravemente ficou cheia de onda e areia, grave de ceia na veia. E a praia ficou bêbada, criou seu vício de tanto beber o mar. No bar ao precipício, pra esse céu azul bem louco, escorreu feito mel. Vermelho não tava pouco, pingando pinga do réu. Cana, cachaça, branquinha, marvada, água fininha que passarinho não bebeu, mas perde a linha. Sangrou o que queria ele, bem que podia ser do meu ou do teu. Tinta que pinta e que tem a cor do corte de quem nasceu no norte sem lenço, documento futuro, nem passaporte tomou. A bala que era tua e o furo virou pintura numa tela pra pintar tanta amargura nua e crua. Salve a beleza, vem de amor, vem de cerveja, é tudo matéria-prima, devassou, devota sobre a mesa. Mas é tudo tão vulgar, qualquer delírio delator, delito, dito que tu delegar. Nem Maria quer mania, não é mais segredo, nem ela me dá sossego sem dar bronca e me queimar. Se fosse isso, repito, até que tava bonito, mas afoito, aflito e frito é um mano que não vai saudar. Deixou saudade, viveu pela metade, deixou filho, fé e laje pro primeiro que achar. Tonta, tenta, tanta tinta, tanta lata que respinga, tanta luta que embriaga, tanto luto que preguiça. Salve a bondade, bonde do beco, a cidade, louvando o sol que ainda arde, covarde quer me secar. Sujos com essa tinta escura, pintando mago e loucura, quem vai inventar a cura pra ressaca do mar? Estamos de volta com Câmara Ligada. Hoje conversamos sobre a descriminalização do uso da maconha. Nossos convidados de hoje são o Rodrigo Mesquita, ele é advogado, palmas para ele, gente, mestrando em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, e o deputado Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá. Ele é membro da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e é um artista, né? A gente já vê logo. O julgamento do caso de um homem preso por porte de maconha trouxe o assunto ao Supremo Tribunal Federal, mas ele está longe de
ser o único a viver a consequência de um sistema que não distingue entre usuários e traficantes. Vamos acompanhar a reportagem. O Brasil pode rever as leis que tratam da descriminalização das drogas no país. O debate envolve o uso, o cultivo e o porte de substâncias ilícitas. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da descriminalização do porte de maconha. Alguns ministros do STF já se posicionaram a favor e argumentam que o Brasil deve diferenciar usuário de traficante. Mas o debate está longe de acabar. São vários os estudos e pesquisas sobre o tema. Por exemplo, nos Estados Unidos, desde 1996, vários estados aprovaram leis liberando o uso da maconha para fins medicinais, o que levantou dúvidas sobre o impacto da medida nos jovens. Mas, recentemente, a Universidade Columbia dos Estados Unidos divulgou que o consumo de maconha entre os adolescentes caiu depois dessa medida. No Brasil, a Agência de Vigilância Sanitária liberou o uso do canabidiol, substância presente na maconha, para fins medicinais. Do outro lado, estudos mostram que o uso prolongado e frequente da droga causa dependência e aumenta a chance de desenvolver doenças psíquicas, como a esquizofrenia. Segundo o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool e Outras Drogas, o INPAD, o Brasil tem 3,5 milhões de usuários de maconha, dos quais 500 mil são adolescentes. E segundo o Ibope, 79% dos brasileiros são contra a descriminalização da maconha. Com tantas opiniões diferentes sobre o assunto, qual posição o Brasil deve tomar? Deputado Cabuçu, o que poderia representar para o Brasil essa descriminalização em relação à saúde e à segurança pública? É verdade, nós sabemos todos que o nosso sistema carcerário está abarrotado, está lotado. Isso aí implica em dizer que cada preso desse implica num custo muito alto para a nação. Isso aí implica também dizer que o país precisa, nós estamos em crise econômica, nós precisamos nos modernizar, nos adequar a uma legislação, porque muitos desses presos, a gente entende que muitos deles têm um caráter ilibado, têm um caráter sério, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, foram presos por uma condição de uma lei que eu acho que já é retrógrada. Então, essas pessoas poderiam muito bem estar soltas e o país está pagando um preço muito caro. E com relação à saúde, em relação à questão da descriminalização, no caso da maconha, ainda não dá para se avaliar, né? Porque a gente ainda não passou por essa experiência. Mas eu acredito o seguinte, essa questão do uso contínuo, de causar dependência, de causar até mesmo a questão da esquizofrenia, a própria crise econômica ela contribui para isso, né? Às vezes a pessoa não vê um alimento na sua casa, na sua mesa, fica doido, fica louco. E, com relação a isso, também a gente só tem esse receio. Se associado a uma droga psicotrópica, pode também ocasionar alguma situação difícil, aí, envolvendo violência, etc. Uhum. Rodrigo, você atua como representante de uma das 11 entidades que são chamadas Amigas da Corte, que auxiliam o Supremo nesse julgamento que está acontecendo. Qual a sua avaliação sobre o julgamento até agora e os 3 votos já conhecidos? Isso, Eveline. Naquele processo, eu representei a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, uma das entidades que ajudam a Corte a discutir a questão a partir dos mais diversos pontos de vista. O ponto de vista da BGLT foi especificamente a violação de direitos das pessoas LGBT decorrentes da criminalização do uso de drogas, enfim, da política de drogas, de uma perspectiva proibicionista que é a nossa, especificamente. Os 3 votos até aqui já proferidos foram bastante interessantes porque têm um conteúdo crítico muito interessante. Os ministros não usaram apenas de argumentos técnicos, usaram argumentos sociológicos, históricos, aprofundaram realmente a questão, porque, como o próprio deputado falou, ela vai bem além da mera
discussão sobre o direito da pessoa a dispor do próprio corpo, de realizar uma conduta, um comportamento que não viole o direito de outras pessoas. Liberdade individual. O que o processo discute é isso especificamente, mas a questão é bem mais ampla, mas é um primeiro passo. O simples fato de se debater isso na Suprema Corte brasileira já é algo a se comemorar, mas acho que a comemoração maior será com a declaração final de inconstitucionalidade de uma lei que, com o pretexto de salvar pessoas da sua própria miséria, na verdade, aprofunda violações, estigmatiza essas pessoas, marginaliza essas pessoas e as afasta dos serviços de atenção em saúde. A gente volta a essa questão da lei antidrogas daqui a pouquinho, mas eu quero apresentar o Glauco Martins. Glauco, muito obrigada por ter vindo. O Glauco é estudante de jornalismo e faz parte do Conselho Jovem do Câmara Ligada. Glauco, a gente viu que na reunião do Conselho Jovem que pautou esse programa, os meninos estavam muito divididos, né? Não tinham uma opinião ainda formada sobre o assunto. Você, pessoalmente, como é que se posiciona? Olha, pessoalmente, eu tô com a maioria de não querer isso agora para o país, porque é uma situação que eu acredito que o brasileiro não esteja preparado. Você vai fora do país, você vê que as pessoas estão preparadas. Dentro do país, aqui, eu acredito que as pessoas ainda não estão preparadas. Como assim? Como vai funcionar esse comércio? Como que vai ser a liberação? Como é que vai liberar na Anvisa? Como é que vai ter todo esse processo para isso chegar aqui no Brasil e dar tudo certo? Porque ele não consegue fazer coisas mais simples, a maconha é mais complicado, eu acredito. Não é só descriminalizar, né, deputado? Tem que regulamentar também o mercado que surgiria a partir daí, né? Daí entra o Congresso, né? Exatamente. Essa questão da regulamentação, mesmo porque eu sempre faço um paralelo. Não adianta a gente provar, a gente dizer que é amargo ou doce, se ainda não provou. Exemplo, a questão das diretas já. Era uma luta muito grande e a gente precisava escolher os nossos representantes. E hoje a gente percebe que naquela época se questionava. O povo brasileiro está preparado para o voto? E hoje a gente ainda percebe que muitos políticos são caçados por conta da compra de voto. Era por isso que eu tinha uma vontade de ver os líderes religiosos, os pastores, os padres, trabalhando essa conscientização de seus fiéis. A exemplo do que acontece agora. É uma experiência nova para o Brasil. E assim é o voto do ministro Barroso, não é, Rodrigo? Que o processo, né, para esclarecer as pessoas que não estão acompanhando isso de perto, o processo descriminaliza o uso de drogas em geral. E o ministro Barroso restringiu a maconha. E então, seria exatamente isso que o Glauco falou, um primeiro passo para a sociedade amadurecer e poder depois tomar decisões sobre outras drogas, não é isso, Rodrigo? Aparentemente, o que o ministro Barroso expôs no seu voto, aparentemente a vontade dele, a crença dele é essa. Eu tenho uma discordância nesse ponto. Se diz que outras drogas mais pesadas não devem ser descriminalizadas. Mas essas pessoas que eventualmente usem essas outras drogas mais pesadas e eventualmente tenham problemas mais graves justamente por essas drogas serem mais pesadas, elas, que são as maiores vítimas, continuarão sendo criminalizadas, continuarão sendo afastadas do serviço de atenção em saúde, continuarão sendo estigmatizadas e marginalizadas. Acho que o debate, mais do que processual, lá no recurso, acho que o debate que deve ser feito é esse. Glauco, você tem pergunta? Tenho várias perguntas, muitas participações aqui nas redes. Temos o Caio participando, o Guilherme, Bárbara. Mas a pergunta aqui da Melissa Moraes, de São Paulo, ela pergunta assim: sou contra a legalização, mas me pergunto, quais são as vantagens que a descriminalização traria para a sociedade? Rodrigo quer começar respondendo, que eu acho que o deputado também pode falar, né, sobre a questão do sistema prisional. O deputado foi membro da Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Prisional Brasileiro. A gente não vai nem entrar aqui em estatística, né? Mas só para dizer para os telespectadores que é flagrante. Sempre tem motim nas cadeias, sempre tem, porque ali é um barril de pólvora. E nós precisamos desafogar essas cadeias. Esse sistema prisional está já até que ultrapassado. Nós somos criticados em nível internacional pelos direitos humanos, pela qualidade de como a gente trata os nossos presos. Por isso que a gente deveria tomar alguma providência com relação... E a descriminalização, no caso, ela iria ser favorável a tirar mais
pessoas de dentro da cadeia que já deveriam estar livres. Quer comentar, Rodrigo? As experiências internacionais de países que descriminalizaram o uso de drogas mostram que não houve um crescimento do padrão de consumo, da quantidade de consumo das pessoas nesses países. Não houve também um acréscimo de violência. Então, esse temor que é justificável, mas não encontra reflexo nas evidências da realidade, nas evidências científicas. Não existe nenhuma pesquisa científica que faça a ligação necessária entre descriminalização e aumento do consumo. Não existe isso de maneira alguma. É também a saída para todos os problemas do uso abusivo de drogas, de toda a questão das drogas, todas as questões sociais, como corrupção, por exemplo, como violação de pessoas de comunidades empobrecidas que são controladas por grupos de traficantes, por grupos de criminosos. É uma panaceia? Não, não é. Mas criará, certamente, e isso sim está documentado, criará um ambiente mais favorável para cuidar daquelas pessoas que eventualmente tenham problemas com drogas, e é um primeiro passo. Essa semana também a Justiça Federal liberou pesquisa sobre o assunto no Brasil, a importação de remédios, e assim, foi um passo a mais em relação à decisão da Anvisa de permitir o uso medicinal, né? Então, estamos dando já alguns passos, né? Eu vou passar ali para o nosso colega que vai fazer a pergunta. Olá, meu nome é Pedro Lemos e minha pergunta vai para o deputado. Deputado, regulamentando a comercialização da maconha, vai diminuir o narcotráfico e vai diminuir a violência? Como a gente vai dar o primeiro passo, é até difícil de responder. Por quê? Porque você vai descriminalizar o quê? A maconha. Não vai deixar de ter o tráfico de outras drogas, porque elas ainda vão estar proibidas. Então, bom, vamos por parte, né? Vamos seguir o passo a passo e vamos ver o primeiro teste, que seria, no caso, a descriminalização da maconha. Mas acabar com o tráfico não vai, não. Também vai depender da taxação, né? Se taxar demais, vai incentivar o comércio ilegal, né? Tem essas questões também. São muitas questões para o Congresso definir, né? Tem mais pergunta, Glauco? A gente tem uma aqui do 0800, que é do Jarbas. Jarbas Macedo, de Curitiba. A legalização da maconha não traria mais problemas para as famílias, como os já causados pelo abuso das drogas lícitas, como álcool e cigarro? Bom, como eu acabei de dizer, não há nenhuma evidência que leve à conclusão que descriminalizar ou legalizar conduza a um aumento do consumo. Esse que existe é o contrário, né? A evidência que tem que legalizou nos Estados Unidos, nos outros lugares e, como mostrou agora há pouco no vídeo... Isso, a Universidade de Colômbia. De Colômbia, que diminuiu nos Estados Unidos. O comércio, o tráfico de drogas é um mercado de altíssimo valor agregado. E, em razão da proibição, é um mercado que está totalmente afastado de qualquer tipo de regulação do Estado. Então, no momento que você afasta essa regulação, ao invés de você impedir o acesso das pessoas, ao contrário, elas tendem a ficar ainda mais acessíveis. A gente pode fazer um paralelo com o comércio de cigarros. Os menores de idade, os adolescentes, continuam fumando? Alguns sim, mas existe um controle mínimo a partir do Estado e existem políticas públicas voltadas especificamente para a educação dessas pessoas. Existem dados do Ministério da Saúde que mostram que, nos últimos 10 anos, houve uma redução de 30% do número de fumantes no Brasil, em razão de quê? Justamente de uma política pública voltada para essas pessoas. Quem nos ouve pelo rádio, essa pessoa que falou aqui, fez um breve comentário a fala aqui do Rodrigo, foi o Caio Maia. Fui eu. Tem mais pergunta aqui da plateia. Quem está com o microfone? Desculpa, fala. Meu nome é Ana Laura e eu queria fazer uma pergunta para o deputado. Aqui dentro da Câmara, nas reuniões, vocês discutem sobre esse tema? Teve uma audiência pública recente, né, deputado? Na verdade, é um assunto palpitante, né? É um assunto que ainda não entrou em pauta, mas ele não deixa de ser palpitante. Conforme da agora falou, o consumo do tabaco, apesar de no Brasil ser legalizado o tabaco, mas a gente vê também a questão do contrabando
Quer dizer que não acabou com o tráfico, mesmo sendo tabaco uma droga legalizada. Só porque eu não respondi direito aqui a pergunta do nosso amigo. Mas a gente sempre discute, sempre nas rodadas, sempre nas reuniões de bancada. Antes de ir para a votação, há uma reunião de bancada onde a gente senta e, no caso, o autor do projeto, ou então o relator, ele senta e conversa com a gente, e a gente conversa e já sai com alguma definição tomada. Os deputados Osmar Ter, e João Marcelo também deram suas opiniões sobre a descriminalização. Vamos acompanhar. Se tu puder andar com a droga no bolso e não ser crime nenhum, não ter problema nenhum, tu vai levar para a escola, vai compartilhar com os amigos, vai disseminar o uso, vai criar um número muito maior de pessoas com transtorno mental grave, né? A droga causa um transtorno mental grave. A dependência química não tem cura, não existe ex-drogado. Existem pessoas que conseguem se manter em abstinência, fazendo um grande esforço todo dia para manter a abstinência, né? Mas a tendência das pessoas é recair, né? É uma tragédia familiar, é uma tragédia pessoal, é uma tragédia social, né? E com a descriminalização vai aumentar muito o número de pessoas com esse problema. O consumidor, o usuário, ele não é uma pessoa que pode ser apenada. Eu costumo dizer que precisa de tratamento, o consumidor precisa de tratamento. Nós não vamos nós não vamos criminalizar, por exemplo, um alcoolista. A pessoa que é viciada em álcool, que já tem todo aquele sofrimento, já passa por toda aquela condição, que faz sua família sofrer, e nós vamos penalizá-lo? Nós vamos penalizar o viciado em nicotina? Então, por que iremos penalizar o viciado em cannabis sativa? Essa já é uma tese dos psicólogos do Conselho Federal de Psicologia. Eles precisam de tratamento. Então, a questão da drogadição, toda e qualquer ela, eu vou para além da maconha, toda e qualquer ela, não é uma questão de segurança, é uma questão de saúde. Vimos ali duas opiniões bem contraditórias, né? Rodrigo, desde 2006 nós temos uma lei antidrogas no Brasil, que supostamente iria fazer essa diferenciação entre usuário e traficante, né? Mas houve um aumento muito grande no número de pessoas encarceradas. Eu queria que você comentasse o efeito dessa lei e por que ela teve esse efeito reverso. Bom, a lei de 2006, ela trata o usuário ainda como criminoso, mas ele não é mais levado à cadeia, em tese, ele não é mais levado à cadeia, não é preso, não fica atrás das grades cumprindo pena. E também aumentou a pena mínima do traficante. Então, vários benefícios processuais que ele tinha antes não tem mais. Então, a regra hoje é o traficante ficar preso desde o primeiro momento. Esperar a sentença preso e cumprir a pena preso posteriormente. Então, houve um aumento muito grande da nossa população carcerária. Um aumento de cerca de 40% de lá até aqui da população carcerária total. Hoje nós temos a 4ª maior população carcerária do mundo, com mais de 600 mil pessoas cumprindo pena. Acusados de tráfico, especificamente, houve um aumento de 130%. Hoje, as pessoas presas por tráfico correspondem a 27% do total da população carcerária. Então, a Lei de Drogas de 2006 foi apresentada como uma solução mais branda para o problema, mas, na verdade, trouxe um hiperencarceramento. Só complementar, com relação ao usuário, especificamente, em razão dela não estabelecer critérios objetivos de diferenciação entre usuário e traficante, o que acontece é que muitos usuários, e isso é evidência científica, muitos usuários são presos como traficantes, ficam presos durante o processo e só depois, quando o juiz vai analisar todo o processo, feitas todas as provas, é que ele vê, não, essa pessoa não é traficante usuário, mas até ali a pessoa já passou 8, 9, 10 meses presa, como se traficante fosse, em condições as degradantes, as piores possíveis. Olha, eu vou chamar um intervalo, mas antes vamos ouvir mais um pouquinho uma música do Caí. O que você vai tocar, Caí? A gente vai tocar uma música agora que se chama Vai Vendo. Então, para vocês escutarem, vai vendo.
posso falar mais de outro problema. Não vejo a hora de encontrar, vamos, outro dilema que me tome e me faça pensar. Diferente de tudo que me leve pra outro lugar, onde eu possa ter fé. O mundo que se abriu pra mim ficou pequeno. Se tudo que é composto tem fim, eu tô no veneno. Desaprendi a ser nós dois, pra ser eu mesmo. Me arrependi muito depois. Por enquanto só vai vendo, só vai vendo, só vivendo. Minha janela tá aberta pro sol entrar junto dela. O sol já brilha na certa, mas tudo brilha com ela. E quando some da tela, minha memória é aquela. Se a função é a céu, meu grafito a lua. Estamos de volta com o Câmara Ligada. Nosso tema é a descriminalização do uso da maconha. Nós estamos aqui também com o Rodrigo Mesquita, que ele é advogado, mestrando em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília. Palmas para ele, galera. E o deputado Cabuçu Borges, do PMDB do Amapá, membro da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e um artista. Vamos dar continuidade aqui. A gente já tem uma pergunta. Quem é que está com o microfone? Pode fazer. Boa tarde, meu nome é Yuri e a minha pergunta vai para o Rodrigo. Eu gostaria de saber se, com a comercialização e legalização da maconha, poderia beneficiar economicamente o Brasil, tal que poderia ser visto como uma válvula de escape para a crise. Muito boa. Parabéns pela formulação. Nós temos, no mundo, começa a ter experiências nos Estados Unidos, em alguns estados, que já avançam para a legalização da maconha, não apenas para fins terapêuticos, né? Para fins que se chamam recreativos também, apesar de eu não gostar muito desse termo. E existem resultados econômicos muito bons. Há, nesses estados, um aumento na tributação e, por um outro lado, uma economia nos gastos que se tem com segurança pública voltados especificamente para o combate de tráfico e de uso de maconha. Essa é uma saída para a crise que nós vivemos? Pode ser uma delas. Não digo que seria a central, mas que ela pode contribuir de alguma maneira, certamente pode. E, economicamente, teria também um impacto no sistema penitenciário, haveria uma redução dos gastos com o sistema penitenciário, haveria também uma redução dos gastos sociais, dos custos sociais, aliás, porque quando você não encarcera pessoas, além de estar economizando financeiramente, você também está economizando socialmente. Prisão significa romper laços familiares. Prisão significa romper laços afetivos. Prisão significa você tirar uma grande parcela da população economicamente ativa do trabalho, do mercado de trabalho, e elas vão ficar ociosas no sistema penitenciário, ali sendo custo social e sendo custo financeiro para o Estado. Quer fazer seu comentário? Só uma coisa, vou ser bem breve. Eu acho, inclusive, que a maconha, da primeira vez que proibiram a maconha, proibiram ela justamente porque ela era boa demais. Sabe empresa, quando você tem uma empresa e tem uma concorrente e a outra empresa vai fazer de tudo para acabar com você, para ela vingar? Eu acho que tem uma história assim, com algodão nos Estados Unidos, sabe? Então, a maconha é uma planta maravilhosa, que você faz pano para caravela para Colombo chegar aqui. Você faz óleo para acender a lamparina que não tinha lâmpada elétrica. Você faz tudo. E então, por esse motivo, eu acredito que a maconha ela é tão crucificada, porque uma vez que ela é liberada para você produzir o que quiser com ela, o que vai ser da indústria têxtil? O que vai ser da indústria que já está dando certo? Eu acho que ela foi proibida por quem ganhava dinheiro e não queria perder dinheiro. E aí proibiram por causa disso. Essa é a opinião do Caê Maia. Aí, gente. Pode falar.
Qual é seu nome? Brandon. Eu não queria, na verdade, fazer uma pergunta, só um comentário. É que, como ele falou, a maconha é crucificada, né? Eu acho que também pelo fato, tipo... A maconha é crucificada, mas eles esquecem também das outras drogas que são liberadas, mas não são vistas justamente como drogas. Tipo, o álcool. Mata muito mais que a maconha, mas ninguém vê aquilo ali como errado. Mas dá Todo um mundo dinheiro. bebe sua cerveja no fim de semana e acontecem os acidentes que acontecem por conta do álcool. Você não vê uma notícia no jornal, um cara chapado de maconha atropelou alguém. E... Ele abraça as pessoas. Exatamente. E todo mundo diz que se liberar a maconha vai abrir porta para as outras drogas. Eu acho que não é bem assim. Acho que quem pensa isso tem a cabeça um pouquinho fechada e teria que rever os seus conceitos e pensar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que a maconha não abre porta para as outras drogas, mas sim quem usa vai abrir apenas a porta da geladeira, porque fica com bastante fome depois. Boa. Bom, a Justiça Federal autorizou a pesquisa e aí a gente vai poder se aprofundar mais nesse debate com dados científicos gerados no próprio Brasil, né? Você tem uma pergunta também? Você passa o microfone para ela, por favor. Elas estão na dúvida aqui, eu tenho uma que está com certeza quer perguntar. Então, eu não vou perguntar, porque eu acho que eu não sou uma pessoa tão certa para perguntar. Ainda tenho que arrumar as palavras. Mas, assim, eu acho que a pessoa que discrimina a maconha, ela esquece de muita coisa. Do mesmo jeito, quando você assume seu cabelo crespo, tem nego gritando no carro, falando bem assim, vai pentear seu cabelo. Nego que, tipo assim, uma pessoa louca. E aí você lida com uma pessoa que fuma maconha, a pessoa ela te aceita, velho. Ela troca ideia com você, ela te abraça de coração. Não é a mesma galera que bebe, que usa cocaína. É outra galera diferente. Então a aceitação vem dessa galera que te abraça, te aceita do jeito que você é. Então acho que não é um problema para a sociedade. Mais uma pergunta aqui. Olá, meu nome é Rayane. Eu queria que o deputado explicasse um pouco para a gente a diferença da descriminalização para a legalização. Se o deputado não ficar à vontade, o Rodrigo ajuda a gente, que é Descriminalizar advogado. quer dizer deixar de ser crime. Legalizar é quase que a mesma situação. Legalizar é só o ato, o caminho que vai acontecer para chegar à descriminalização. É assim que eu penso. A descriminalização, quando se refere à descriminalização, geralmente se olha para o usuário, né? Não ser mais crime usar drogas, ter drogas para consumo próprio. Isso é descriminalizar, o que se fala geralmente. Legalização é um passo mais adiante. Legalização é você tirar este comércio que existe, essa produção e distribuição dessas substâncias que são usadas pelas pessoas desde tempos imemoriais e deixá-las sob tutela do Estado. Não fechar os olhos e não deixar mais aquilo debaixo do tapete. E isso pressupõe uma regulamentação. Então, isso seria a legalização, você não tratar mais aquilo como um bicho solto, mas ser um bicho criado, que vai ter hora para dormir, vai ter hora para acordar, vai pagar imposto, e as pessoas vão ter educação. Isso que é mais importante. É importante também a gente não fetichizar qualquer droga que seja a maconha, seja o álcool, seja o tabaco. É preciso dar educação para as pessoas, educação para os jovens, para que eles possam pensar e agir de maneira autônoma. O mercado de tabaco, o mercado de álcool precisa ser mais regulamentado, mais regulado? Eu acredito que sim. Deve haver uma restrição muito forte do comércio de álcool. O que a gente vê? O que a gente vê nas propagandas de álcool? A gente vê uma fetichização daquilo. A gente vê mulheres, geralmente mulheres na praia, mulheres loiras, né? Ligado ao sucesso, porque se liga ao sucesso à mulher loira, ao desejo, ao esporte. O álcool financia o esporte, é ligado ao sucesso. Então, a gente tem que olhar isso com muito cuidado, tem que dar educação para que as pessoas tenham autonomia e sem fetichizar qualquer droga que seja. Glauco, você tem uma pergunta aí? Tenho sim. Vocês chegaram a falar de Portugal, que as pessoas, o deputado falou que as pessoas procuraram mais após a descriminalização o governo para se tratar do vício.
Certo, né? Então, isso acho que instigou a Isabelle Sampaio, aqui de São Paulo, que ela perguntou: a legalização da maconha e de outras drogas não vai sobrecarregar o SUS? É uma boa pergunta, é o Carregado. tipo da experiência que a gente ainda não passou, né? Mas, por exemplo, legalizaram a droga na Holanda em 1976. Hoje que eles estão revendo, depois de 40 anos, quase 40 anos, que eles estão revendo todos esses conceitos. É uma experiência que nós vamos passar, né? O que está se verificando ainda, porque a maconha, mesmo ela gerando alguma espécie de dependência, mas você vê o tratamento sendo oferecido mais para quem usa outros tipos de droga mais pesada, não especificamente a maconha. Tem mais uma pergunta? Oi, meu nome é Rafaela. Eu queria fazer a pergunta para o deputado. Caso a maconha fosse liberada para fins medicinais, você não acha que seria um grande passo para que eles revissem tudo isso para a legalização de outras coisas? Foi autorizada essa semana pela Justiça Federal. E a THC tá Anvisa liberado. também. Não, para uso medicinal, Medicinal. inclusive com a importação. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o uso medicinal. Quer falar, Rodrigo? Vem em muito boa hora, apesar de muito atrasado também, mas vem num momento onde as pessoas começam a se organizar, muitas famílias de crianças que sofrem com doenças incuráveis, não tratáveis pela terapêutica tradicional. Aqui em Brasília há um exemplo, né? O primeiro caso de liberação de uso de CBD foi daqui de Brasília, da menina Anne, filha da Catiele, que ganhou um prêmio agora recentemente em razão de sua liderança à frente do grupo de famílias que tem buscado a descriminalização do uso de certos componentes da cannabis para uso medicinal. Há poucos dias houve uma decisão da Justiça Federal, também do Distrito Federal, em uma ação movida pelo Ministério Público Federal, e isso é muito importante porque o Procurador-Geral da República, no julgamento da descriminalização, foi absolutamente contra a descriminalização, o que a gente vê que a questão realmente não é pacífica, nem mesmo dentro das instituições e do Ministério Público Federal especificamente. E essa decisão legalizou, tirou o THC da lista de substâncias proscritas, proibidas da Anvisa, reclassificando para que ela possa também ser usada com fins terapêuticos. Não significa que a maconha está legalizada para fins medicinais, não é isso. O uso in natura da maconha, da planta, não foi permitido, mas foi reclassificado o THC para não ser uma substância banida e que possa ser usada, possa ser importada, porque o THC também tem efeitos terapêuticos. Pode ter efeitos prejudiciais, mas pode ter também efeitos benéficos a depender da dosagem, a depender do tipo de doença que está sendo tratada. Glauco tem mais... claro. claro. Eu queria até citar um exemplo. Esse é o deputado Eu Camusu. sou asmático. E, por conta disso, sempre teve aquela questão, olha, tem um remédio caseiro que vai resolver teu problema. O chá da maconha. Eu digo, rapaz, eu quero ficar bom. Se esse chá resolver, beleza, né? A gente vai provar sim. Aí fizeram o chá da maconha para mim, não é alucinógeno, não fiquei bom, e, na realidade, um chá, como eu já tomei chá da folha da coca, quando eu estive em países andinos, que não tem nada a ver com alucinógeno. Às vezes, a própria produção da cocaína vem por conta de várias substâncias que é acrescentada para torná-la alucinógena. Interessante, deputado. Essa política é uma política também racista, né? A maconha é usada por várias etnias, foi trazida, há uma tese, uma hipótese de que ela foi trazida por algumas etnias de povos africanos e faziam uso medicinal, faziam uso ritualístico, assim como o Kai disse que existem razões que são escondidas da criminalização de certas drogas. Existe realmente um fundo racista muito forte na criminalização da maconha, ligada aqui no Brasil a negros, nos Estados Unidos ligada aos povos mexicanos, a cocaína ligada aos negros também, o ópio ligado aos chineses. Então, é uma política também racista, a política de guerra às drogas.
Deputado Cabuçu, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Rodrigo. Nosso tempo está estourado. Obrigada, Glauco. Por favor, me desculpem as pessoas que mandaram perguntas, mas não deu tempo de fazer todas aqui no programa. Então, encerramos agora. Você pode continuar ligado na gente no camaraligada.com.br. Todo mundo pode curtir nossa página no Facebook. Fotos e vídeos do programa estão sempre por lá. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para Solange Maciel, de Irecê, na Bahia, e o Luca Mars, é nosso fiel amigo que sempre curte o nosso programa. Você também pode acompanhar as novidades pelo Twitter e pelo Instagram. Obrigada pela presença de todos, vocês da plateia. Obrigada à nossa equipe técnica. Caê, você vai encerrar o programa com... Mega Beat The Beat, que é uma música que está no Festival de Música da Nacional FM. Estamos na final. Dia 21 agora tem um show no Teatro da Caixa Cultural aqui em Brasília. Convidar todos vocês para votar nessa música, se gostarem, é claro. Está no site da EBC, da Rádio Nacional FM Brasília. Mega Beat The Beat. Obrigado pelo convite e vamos que vamos. Obrigado mesmo. Até a próxima. Vamos dançar, gente. Essa é para sambar, hein? Swinga, swinga. Yeah. Yeah. Pelado, vai. Yeah, 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 yeah. Samba rock cremoso. Ei, ei. Já ouvi mais de 1000 gigabytes de beat, Mandela Fela. De swag a swing, botei lenha na pista. Só regulando o pitch, aprendi no chão suado. Pra andar bem de suíte, dei meia volta no mundo. Baixei meu limite, pra outra metade tô indo, mas ainda aceito o convite dos meus megabits. Debit, passagem de elite, descola uns kits dos refê, de Marrakech ou Recife. Conhecendo gente que tá, esbarrando, encontrando, não deixa passar. Um salve, um aperto de mão, um abraço e o tempo pra consolidar. Tá, viabiliza o que é bom, pra gente se aprofundar. De Pixinguinha, Platão, Patativa, Tostão, Jovelina, Macunaíma. Porque se passar uma vida inteira sem olhar pra todos os lados, quem tá lá atrás tá pronto pra te passar. Menos uma paranoia, chega junto pra somar. Quem tava lá embaixo te empurra, mas antes, tu tem que puxar. Eu fiz questão de subir pra cantar, fiz questão de groove pra sambar, valoriza esse grave. Chega de bola na trave, corrige esse som porque ele é meu cartão e no tom. Representa a cidade, Brasília deu chão, a terra, habilidade. Ainda vai dar saudade, volta pra casa dizendo que hoje ouve o rap de verdade. Conhecimento se aplica, não abdica, diversifica. Bota pra fora o que sabe porque no final o meio justifica. Do contrário o que dignifica, desqualifica, solidifica, amplifica. Porque depois que vai embora o exemplo fica. Tipo as vielas na tela, não mostra o grafite, o cenário é de guerra. Coque capela pra clientela, liga a TV pra sala, vira cela. Espectador de sentinela, esquece a janela, larga o trabalho de lado, espera o prêmio da cartela. Fiz questão de subir pra cantar, fiz questão de groove pra sambar. Mas há flores no meu jardim e no camarim